Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições Ciganas, o canal que conecta você com a energia do amor. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais um vídeo aqui do canal e hoje nós estamos trazendo aqui uma leitura profunda, como sempre. Tá? Então nós vamos estar renovando o tema aí, o tudão do ser de luz, né? O tudão do ser de luz em relação a você. Então, pensamentos, sentimentos, intenções, a gente vai canalizar aqui, tentar puxar o máximo de informação possível para renovar as energias hoje, agora, né? Na verdade. Assim como fazemos todos os dias. Para isso, nós trazemos duas opções. Para o grupo 1, cristal transparente. E para o grupo 2, o cristal rosa. Mentalizem. Mentalizem aí. Precisarem de mais tempo, pausem o vídeo, tá? Vamos ver aqui qual é a orientação. Já estou embaralhando aqui o tarô egípcio. Tô sentindo uma energia meio egípcia esses dias. Tô mais conectada, eu acho, com o panteão egípcio. Gente, esse baralho é lindo. Acho que eu já trouxe ele aqui no canal, vocês já viram. Vamos lá. Vamos para a leitura cigana, na energia cigana. E aí o cigano ficou aqui embaixo, né? Cristal rosa. Vamos começar com o cristal transparente. Grupo 1, cristal transparente. Vamos começar com a energia. É o que eu falo para vocês, é o que me dá medo, né? Começar com a energia do ser de luz, tá certo? Olha aqui o julgamento falando de renascimento. Né? O faraó que sai da tumba, né? Que volta. Eu não queria nem rir agora. A ave representa a fênix, né? Quando a gente estuda essa carta, a gente estuda ela representativa, né? A fênix renascendo das cinzas. Tem alguém aí renascendo das cinzas, né? Tem alguém que vai aparecer, será? Grupo 1, cristal transparente. Vamos então ver qual a energia que essa pessoa está vibrando. Cortar mais uma vez. Qual a energia? Convido vocês também, eu sempre esqueço, gente. Eu esqueço de pedir like no meio do vídeo. Eu esqueço de falar do meu outro canal, que tem muitas mensagens bacanas lá canalizadas da espiritualidade. Se você tá aqui nesse vídeo, se você tá aqui no canal Intuições Ciganas, eu convido você a conhecer meu canal Intuições do Oráculo, tá? O Intuições do Oráculo também é tem muitas leituras legais lá. O link tá na descrição do vídeo aqui, tudo aqui. Você clica onde tem escrito mais, né? Que aí vai aparecer tudo que eu deixo aqui pra vocês, tá? Vamos lá, então. Ficar dando recado também, então mas tem que dar, né? Fazer o quê? Faz parte do trabalho. Vamos ver, a energia do ser de luz. Vamos ver a energia do ser de luz. Qual é a energia que essa pessoa está vibrando do consulente do cristal transparente? A morte, a imortalidade. Ela aqui vem como a imortalidade, porque a morte, apesar de nós seres humanos termos essas crenças em relação à morte, a morte nunca vai ser o fim, né? A morte sempre vai ser um renascimento, vai ser sempre um recomeço. A morte é só uma passagem de um estado do qual aquele ser vivo, né? Ele está num estado, ele passa para outro estado. É uma transformação, é uma transmutação, né? Então, muito do que o ser de luz está passando agora tem a ver com limpeza. A carta da morte na energia da pessoa, ela é muito relevante, tá? Porque é sinônimo de alguém que está passando por uma limpeza, por uma transformação profunda. Limpeza de padrões, limpeza de crenças, limpeza de formas cristalizadas de pensar, de comportamento. Né, tem sido assim árduo esse trabalho de fazer leituras para relacionamento amoroso. Tô falando por mim, né? Tem sido difícil. Para alguns tarólogos também eu percebo que tem sido muito pesado, muito difícil. Por quê? Porque a gente percebe, quando a gente mergulha nas energias aqui das pessoas, a gente percebe o quanto as pessoas estão condicionadas, né? O quanto as pessoas estão vivendo condicionamentos, né? Que não condiz mais com a realidade, não condiz mais com o momento atual, né? Mas se tornou hábito, se tornou costume, se tornou cultura, se tornou... o mundo hoje é um mundo onde a gente olha e a gente pergunta onde nós vamos parar,
Se a gente se essa humanidade que está aqui hoje encarnada não parar para refletir sobre o seu próprio comportamento e não refletir sobre esse comportamento e fazer um julgamento, né? Aqui eu não estou falando para eu e você ficar julgando ninguém. Aqui eu estou falando para as próprias pessoas, né, terem essa consciência de fazer o seu próprio julgamento. Peraí, eu vou parar hoje e vou analisar o meu comportamento. Vou analisar o que eu venho fazendo da vida, quais escolhas que eu venho fazendo, né? Porque o mundo, ele tá muito superficial, as pessoas, elas estão muito superficiais, achando que vivendo de qualquer jeito tá tudo certo, fazendo as coisas de qualquer jeito tá tudo certo, e não tá. Então é bom mesmo que essa pessoa esteja aqui nessa energia, porque dependendo, né, de qual é o comportamento dessa pessoa, aqui é a hora, a casinha do pensamento, né? Vamos pensar, vamos refletir e principalmente não só pensar e refletir, mas transformar. É como se a alma dessa pessoa estivesse dizendo assim, olha, ou você transforma agora ou nunca, né? Eremita fala de alguém que está recluso, de alguém que está um pouco aí em silêncio, introspectivo. Gente, o julgamento veio, olha só. A carta que eu tanto falei para vocês do faraó, né? E aqui tem muita gente precisando sair da tumba. Tem muita gente aqui precisando sair da tumba, passar por um renascimento, por um despertar, né? Definitivamente. Porque eu percebo que o nosso tempo está acabando. Para quem vem acompanhando a espiritualidade, você sabe que o nosso tempo está acabando aqui na Terra. A transição planetária está acontecendo. E se nós não entrarmos nessa consciência de que nós precisamos mudar o nosso comportamento, o que vai acontecer? Ah, tudo bem, depois morre, mas depois que você transmutar, depois que para onde nós vamos? Para onde? Será que a gente vai ter ainda essa chance de voltar a reencarnar na Terra? E aí, será que tem pessoas que têm ilusão de achar que existe? Que se eu estou vibrando numa frequência baixa, você acha que eu vou ter chance de ir para um lugar melhor quando eu morrer ou vou para um lugar pior? O que vocês acham? Se a gente está numa frequência muito baixa, vivendo muito em crenças limitantes, em comportamentos distorcidos, você acha que quando a gente morre, a gente vai para onde? Né? Já pararam para pensar, consulente? Por isso que a gente está aqui na nossa luta. Ah, a gente está santo agora? Não. Mas a gente tem que estar numa busca incessante de acordar todos os dias e tentar ser uma pessoa melhor do que nós fomos ontem. Tentar ser melhor, buscar verdade, integridade, respeito pelo outro, respeito pela vida, pelas pessoas, né? Ser menos egoísta. Todos os dias a gente tem que procurar ser menos egoísta, ser menos a pessoa que fica julgando, né, os outros e olhar para o próprio espelho. Tem isso também, né? A nossa dificuldade de olhar no espelho. De olhar no espelho e se ver como nós realmente somos. Precisamos melhorar, tá? Então, o seu ser de luz está numa energia aqui muito, muito pensativa. Está aqui passando por grandes transformações, por grandes limpezas. E aqui eu vejo que a alma dessa pessoa força ela a ficar em solitude, força ela aqui a passar por essa limpeza, porque, ó, o chamado da alma, o julgamento é um chamado. E desse chamado aqui, nós podemos até fugir um pouco, adiar, protelar, mas o máximo que você vai conseguir é protelar um pouco. Porque você vai ter que, quando a gente recebe o chamado da alma, nós vamos ser assim meio que pressionados pela vida. Por isso que tem gente que não sabe por que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por que está tudo desmoronando ao meu redor? Por que está tudo dando errado? Por que está tudo bloqueado? Porque se não for isso, se não for assim, as pessoas não mudam, não se transformam, né? Se tiver tudo no oba-oba aí, só carnaval e festa, entendeu? Não vai, ninguém vai. Então, quando o sapato aperta, como se diz, quando todas as portas batem na sua cara, quando acontecem todo tipo de situação, aí a pessoa começa a pensar sobre si mesmo e sobre seu comportamento, o que eu estou fazendo, onde está aqui, né? O que eu posso também fazer para sair dessa situação,
Então, o seu ser de luz, consulente do cristal transparente. O seu ser de luz está na energia do eremita, que é alguém que está introspectivo. É muito provável que essa pessoa tenha passado por algumas questões pessoais que causaram esse conflito, e agora a pessoa está um pouco aqui reflexiva, está pensativa. Por quê? Porque está passando pela limpeza de padrões. E não vamos esquecer que quando nós estamos passando por uma limpeza de padrão, é sofrido, é dolorido. Você que está aí do outro lado, você sabe disso. Você sabe que a noite escura da alma, ela é dolorida, tá? E toda vez que a gente vai fazer uma transformação interna, uma transformação de padrões e de crenças, é dolorido. Dói no corpo, dói na alma, dói em todo lugar. Vamos ver agora qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você. Carta do Sol. Qual a energia que o consulente do cristal transparente está vibrando em relação ao mesmo? Vamos ver qual a energia essa pessoa está vibrando em relação a você. Qual a energia? Ah, não acredito, olha só. Um tarô diferente e a mesma carta. A carta da morte, olha só. Em relação a vocês. Qual a energia da relação? Os amantes. E qual a energia da tendência futura aqui entre vocês? Vamos pegar uma tendência futura. O louco. Esse é um relacionamento que existe uma conexão de alma, né? A carta dos amantes fala que existe paixão, existe sentimento entre vocês, existe aqui uma conexão espiritual. Temos um anjo aqui observando essas pessoas, né? O eremita no fundo do deck, ó, tá vendo? Só que aqui, se você perguntar, Gênia, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui tem muito mais a ver com a vida pessoal do seu ser de luz, consulente, do que propriamente entre vocês, né? Então, tem aqui uma energia de transformação, porque está na energia da pessoa, essa energia de transformação, e isso acaba refletindo em vocês, na conexão de vocês. Então, por exemplo, se a pessoa está fechada, quer ficar mais em silêncio, aí não está querendo falar com ninguém, então a pessoa se fecha. Aí você fica, mas pô, por que a pessoa não está falando? Por que está fechada? Né? Aí você fica levando pro lado pessoal, achando que é você, que a pessoa não quer falar com você. Não, o momento que a pessoa está vivendo. Entendem? É um momento de alguém que está passando por um processo de crise existencial, que nós chamamos. A crise existencial, ela vem para nossa vida quando tudo dá errado. Quando acontece uma torre e começa a dar tudo errado, aí a gente entra em crise existencial porque é justamente a transformação que está acontecendo. E eu vou precisar entender o que está acontecendo. E aí tem essa coisa da transformação de quem eu sou, porque parece que eu tento agir como eu agia no passado, mas não funciona mais. E eu também agora não sei como agir no presente. Eu não sei também quem eu vou ser no futuro, porque quem está passando pela carta da morte está perdidaço, assim. Perdido em relação à sua própria identidade. Porque o período de transformação é o período mais difícil, mais dolorido. Porque é a hora de largar as crenças, largar aquilo que... porque nada mais do que você... A forma que a pessoa agia, se comportava, pensava antes, não funciona mais no presente. E a pessoa às vezes não quer abrir mão disso. A pessoa quer continuar se apegando a coisas do passado, sendo que isso não funciona mais no presente, muito menos vai funcionar no futuro. Entende? Agora, a relação de vocês existe, sim, um sentimento, paixão, desejo, né? A energia da relação está muito positiva. Mas os amantes também, apesar de ser muito positivo, de falar que tem sentimento, tem paixão aqui, mas tem uma dualidade. A dualidade aqui, olha, o louco veio como uma tendência futura. Então, o louco, ou seja, existe aqui uma abertura. Se vocês estão separados, haverá uma abertura, um reencontro. Mas esse reencontro é como eu sempre falo para vocês. O reencontro nem sempre é uma conciliação, uma reconciliação definitiva. Nossa, a palavra não quer sair, gente. Nem sempre é uma reconciliação definitiva. Às vezes é só um reencontro, né? E aqui o louco tem muito disso, assim, de pessoas que se encontram mesmo ali só de forma leve, viver o momento e depois cada um volta para o seu canto. Por quê? Porque essa pessoa está no eremita. A morte com eremita e julgamento. Você quer coisa mais pesada numa energia do que alguém vir com a carta da morte, o eremita e o julgamento?
É uma pessoa que tá numa vibe, assim, sinistra. Sinistra. Obscura. Alguém que vai mergulhar nas suas profundezas. Falar nesse mergulho nas profundezas, eu vou falar dos signos que aparecem aqui. Carta da morte 2 vezes e carta do julgamento, né? Muita energia aqui de escorpião, ok? Virgem, leão, Capricórnio, tem energia de Saturno aqui. Capricórnio, Sagitário e Gêmeos. Engraçado que Gêmeos é o oposto complementar, né? De Sagitário, da energia de Sagitário. Por isso que veio eu sentir aqui a energia de Sagitário. Gêmeos é o oposto complementar, tá? Virgem, Peixes, também tem energia de Peixes aqui. Gêmeos, Peixes. Muita energia de Mercúrio, né? Quando fala de Gêmeos, quando fala do signo de Virgem, muita energia de Mercúrio. Mercúrio está muito ligado às comunicações. Mas quando Mercúrio está em retrógrado, a comunicação é impossível, né? Ai, meus amores, é isso. Deixa eu tirar aqui umas cartinhas egípcias, porque já que eu tô nessa energia, eu gosto dessas cartas do tarô egípcio, gente. Acho que eu vou comprar mais outros tarô egípcio, acho tão bonitinhas. Deixa eu ver aqui o que mais que essas cartinhas querem falar com vocês. Pediram pra eu tirar, vou tirar. Então, o que tá acontecendo aqui? Gina, vamos ver pensamentos. Qual é a energia que essa pessoa tá vibrando em relação a vocês? É a carta da morte, é a necessidade de transformação. Para estar com vocês, precisa haver uma transformação. Se não houver transformação, não vai ter continuidade, né? E aí, muitas vezes, vocês ficam se perguntando por que as coisas demoram tanto a acontecer entre vocês, né? É os processos. Vamos ver aqui, então, para o egípcio. Nós temos aqui a carta da avareza. A carta do desassossego. Há um desassossego aqui. Vocês estão... é vocês? E a revelação. Intercâmbio, a autoridade e a amizade. Então, eu acredito aqui que houve algum tipo de conflito também entre vocês, né? Porque a morte também fala de transformação, no sentido de algo também que pode ter acontecido aí entre vocês, algum conflito. Alguma coisa que veio à tona, alguma coisa que estava oculta, que se mostrou para vocês. Ou você teve um insight, ou a pessoa teve um insight também, houve alguma revelação aqui, né? Alguma coisa veio à tona e causou aqui um desassossego, um conflito entre vocês, uma revelação que causou um desassossego, tá? A carta da avareza fala muito dessa coisa da matéria, das questões da matéria, né? Então, seja lá o que for que tenha acontecido entre vocês aqui, são esses padrões da matéria. Pessoas que, de repente, não são conectadas aos sentimentos, às emoções, não sabem demonstrar sentimento, não sabem demonstrar emoção, não se conectam emocionalmente, são avarentas emocionalmente falando, tá? Ou pode ser também aqui questões financeiras entre vocês, pode acontecer aqui também para alguns, tá? Mas é como se algo se revelasse aqui, algo causou transtorno aqui para vocês, né? Agora vamos aprofundar. Então, nós temos o louco como tendência futura e vamos ver o baralho cigano. Coloquei uma música xamânica aqui, vocês estão ouvindo? Ouçam frequências, ouçam músicas vibracionais, que tem essa energia vibracional para vocês trabalharem aí o emocional de vocês, tá bom? Ajuda muito, vocês não fazem ideia. Eu fiquei aqui 10 minutos aqui antes de canalizar a leitura, fiquei acho que uns 15 minutos só de olho fechado aqui, respirando e ouvindo essa frequência, respirando e ouvindo.
Ajuda muito a reequilibrar, tá? Vamos ver agora, então, finalmente, os pensamentos. 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 A torre, tá muito reflexivo essa pessoa, né? A torre, a carta dos ratos, desgaste. Tem um desgaste energético aqui na vida dessa pessoa. Pensamentos. Nossa, olha o ursão aqui. Ih, tem muito... essa carta da morte, ela não vem à toa pra nossa vida, né? Então, às vezes, são pessoas que são... pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas que são muito voltadas para si mesmo e não conseguem mudar o comportamento. Então, quanto mais resistente nós formos ao processo, mais dor nós vamos sentir. Vocês viram que eu tô tentando trazer a energia da pessoa. Perceberam que desde que eu comecei a leitura, que eu tô tentando puxar a energia da pessoa em relação a vocês, mas só tá vindo a dela? Porque assim, essa pessoa tá com a energia tenebrosa, foi como eu falei, tá? Então é alguém que tá afastado de vocês, tem um desgaste, tem uma saudade, tá? Existe aqui uma vontade, de repente, né? Nós temos aqui a carta do urso olhando para a carta do jardim, então uma vontade de um encontro aqui com vocês, de dominar a situação novamente, mas a carta da lua, olha aqui. Carta da estrela, ainda bem que veio carta da estrela aqui. Carta dos peixes. E a carta do caixão. Olha, consulente do cristal transparente. Apesar de ter vindo aqui a energia como a carta do louco em relação a vocês, mas assim, a tendência futura aqui entre vocês está um pouco... digamos que o tempo está um pouco fechado aqui, tá? Então essa pessoa está aqui na torre e na lua, pensa muito em vocês, ok? Os pensamentos dela estão sempre voltados aqui para vocês, mas tem um desgaste muito grande nisso. Existe uma conexão forte, aqui a carta da estrela falando da conexão, né? Mas, o que eu senti aqui? Existem questões espirituais também na vida dessa pessoa nesse momento, tá? É um daqueles montinhos, assim, que às vezes a pessoa é uma pessoa carregada espiritualmente. E tudo isso está influenciando na energia da pessoa em relação a vocês. Então, se vocês vieram aqui para saber se essa pessoa pensa em você, ela pensa em vocês. Pensa, sente saudade. Mas tem muito desgaste. A energia dessa pessoa está muito tenebrosa. Ela é uma pessoa que está passando por algum tipo de problema pessoal, desgaste pessoal. Olha a carta do caixão aqui. Eu disse novamente porque nós tínhamos a carta do caixão do faraó, né? Ai, meu Deus, a carta não quer sair. A mesa sem a toalha eu não consigo... pegar a carta, gente. Ok. Olha a carta do caixão. Então, precisa haver aqui uma transformação, uma finalização de ciclo na própria vida. É uma pessoa que está passando por um processo profundo de transformação. E vai precisar, ainda aí pelos próximos dias, ainda resolver essas questões internas, tá? Vamos só pegar aqui com uma tendência futura para ver se melhora aqui. Porque terminar com o caixão... O caixão fala de uma renovação, né? A carta dos peixes da estrela foi a nossa esperança aqui. Mas vamos ver. Pensamento tem. Sentimento tem também. Mas pode ser uma pessoa que está muito focada em estrutura financeira nesse momento. Estabilidade e estrutura. A carta do cão. Olha, parece sentimento aqui. Tendência futura. Bom, o fato aqui é que existe conexão entre vocês. Existe um sentimento aqui. Só que a vida dessa pessoa tá muito complicada, tá, consulente? Então, os lírios, olha só. Então, há sentimento, há saudade, tá? Olha a carta da árvore, que bonito. Muitos de vocês aqui são conexões de vidas passadas, né? As mudanças vão acontecer aqui nas energias, principalmente na vida dessa pessoa, mas ainda está tudo muito lento. Tá certo, meus amores? Então, o pensamento dessa pessoa, pensa em vocês, pensa, mas essa pessoa tá com tanto problema na vida delas que eu nem sei aqui dizer pra vocês, nas energias gerais aqui, é como se a vibração tivesse muito... É uma pessoa que tá mais focada nos próprios problemas, digamos assim.
É uma pessoa que está focada mais nos próprios problemas, mas tem sentimento por vocês. E tem vontade, sim, de um encontro aqui, tá? Uma intenção de um encontro, a intenção de estar com vocês, mas pode estar passando por alguns problemas financeiros. Talvez essa seja uma das dificuldades, ou algum tipo de crise profunda mesmo, assim, existencial. A carta da lua fala de tristeza, melancolia, né? Mas essa pessoa gosta da companhia de vocês, gosta de estar com vocês. Bom, é isso, tá, grupo 1? Espero que que a energia da leitura de amanhã melhore um pouco, porque hoje tá bem difícil aqui, tá difícil, tá? Se você ficar aí cheio de dúvidas, mas o que a pessoa sente por mim, o que ela pensa por mim, qual é a intenção dela? A energia dessa pessoa tá tão confusa agora que nem os oráculos aqui conseguiram captar hoje, tá? É isso mesmo que eu tô sentindo. Certo, grupo 1? Então é isso. Mas amanhã a gente tem mais outras leituras, quem sabe as coisas, né, se abrem mais aqui pra vocês, tá? Então é isso. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário pra mim, se inscreva no canal e ativa o sininho para novas notificações, tá? Gratidão e até o próximo vídeo. Agora nós vamos para o grupo 2. Vamos lá, grupo 2, cristal rosa, grupo 2. Vamos ver se as energias do seu ser de luz estão melhores do que do primeiro. Olha, pode ser que a leitura de vocês seja uma leitura mais curta, não tem problema. Eu sei que às vezes a pessoa fica no comentário, nossa, a primeira leitura ficou 30 minutos, a segunda ficou 10. Não importa. O que importa é que a mensagem seja passada, né? Tem mensagens às vezes que são difíceis. Quando a gente canaliza uma mensagem, às vezes eu fico 10 minutos só tentando entender o que é a energia ali, o que tá acontecendo. Tem energias densas que passam aqui pelos oráculos e a gente tem que interpretar, a gente tem que... E às vezes é demorada mesmo, é mais difícil de explicar, de falar. E outras que já são direto ao ponto. O pessoal gosta de reclamar de tudo, né? Infelizmente é isso. Vamos lá. Mentaliza o ser de luz. Qual é a energia que o ser de luz do consulente do cristal rosa está vibrando? Coloquei aqui uma música xamânica para vocês estão ouvindo? A carta da força. Vamos ver aqui então qual a energia que essa pessoa está vibrando, ser de luz. A morte, oh meu Deus, a morte veio no primeiro. Vamos ver aqui. E o mago. Bom, eu sinto alguém aqui que está fazendo muito esforço. Esse ser de luz aqui está fazendo muito esforço para conseguir mudar alguma situação da própria vida. Tá? Papa. Então essa pessoa ela tá passando aqui por um momento é um duelo aqui, né? A carta da força sempre fala de um duelo entre alma e ego. Quem vai vencer essa batalha, a alma ou o ego? O seu ser de luz, ele tá focado aqui em querer manifestar alguma coisa, porque o mago é aquele que manifesta, é o grande manifestador do tarô, é alguém que tem potencial, tem capacidade de manifestação. Só que a carta da morte veio no meio aqui. Então... tem alguma coisa que essa pessoa está tentando, algum obstáculo que essa pessoa está tentando transpor na vida e não está conseguindo, está com dificuldade. Tá? É uma pessoa que pode estar com alguma dificuldade de transpor alguns obstáculos. Existe uma resistência aqui sem tamanho. Mas o mago, muitas vezes, fala, a energia do mago fala às vezes muito assim de pessoas que ficam acomodadas a obter as coisas de uma determinada maneira. Alguém que... eu acostumei a ganhar dinheiro de uma forma. Só que agora, parece-me que, sei lá, essas portas fecharam, eu não tô conseguindo mais ganhar dinheiro dessa forma e eu não sei o que tá acontecendo. E aqui para essa pessoa, é um exemplo que eu tô citando aqui. E a pessoa o que acontece? A pessoa está insistindo em manifestar da mesma forma que ela manifestava antes. Não, antes eu conseguia fazer as coisas dessa forma, então eu vou conseguir novamente. Só que a espiritualidade está falando assim, não. As coisas mudaram. Houve alguma mudança aqui na energia. Houve alguma transformação. Então tem uma resistência aqui, uma luta entre alma e ego, e existe uma transformação, uma limpeza de padrões de crenças que essa pessoa está passando. Então logo a receitinha de bolo que ela fazia antes para as coisas darem certo na própria vida não vai dar mais agora. Vai ter que trocar a receita. Ou fazer alterações na receita dela. Porque ela está tendo muita dificuldade de fazer algum tipo de colheita na própria vida. Por mais que ela tente, ela não consegue.
E aqui tem a ver com questões de lapidação, porque a carta da força é uma lapidação. É quando nós aprendemos a controlar os nossos instintos, é quando nós aprendemos a controlar, a ter domínio sobre nossos pensamentos, sobre nossas emoções. E aí sim, quando a gente começa a ter esse domínio, é que a nossa alma pode operar na nossa vida, né? Aí a nossa alma pode se manifestar. Então, é uma pessoa que pode estar passando por um processo de transformação para se conectar mais com a própria alma. Tá? Grupo 2, alguém que pode estar passando por algum processo de transformação para aprender a se conectar com a espiritualidade, com a alma dela. Ah, mas a pessoa religiosa vai na igreja todo dia. Quer dizer nada. A pessoa ir na igreja todo dia não quer dizer nada. Eu até coloquei no meu canal falando que a nova espiritualidade, ela vai exigir de nós essa conexão que nós temos que fazer diretamente com o nosso eu superior. Essa coisa de ficar maquiando a nossa vida porque é uma maquiagem que a gente usa, né? Tem gente que frequenta uma religião que é só para manter o status, né? Que eu tenho uma religião X, Y ou Z. Mas isso não funciona mais. Entendem? Não para você se conectar verdadeiramente com a espiritualidade. Não adianta só eu fingir que eu vou em algum lugar e por isso eu sou espiritual. Não. Se você não desenvolver a conexão com o seu eu superior, com quem a pessoa é, né, com a sua centelha divina, com a sua essência, se ela não se conectar, ela não vai estar se desenvolvendo espiritualmente. Não é porque eu frequento algum lugar que eu vou me desenvolver espiritualmente. Eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Eu repito porque é importante a gente lembrar disso. Que hoje, ou você faz o seu processo de autoconhecimento, de expansão da consciência e de conexão com o seu eu superior diretamente, ou você vai ficar ali tomando ali digamos assim, um remedinho para dor de cabeça que só vai aliviar a dor do momento, mas não vai resolver o problema a longo prazo, tá? Então eu vejo que a nossa própria alma nos coloca às vezes em situações que é pra gente, ó, olho de Horus. Olho de Horus, acorda. A espiritualidade, nós estamos de olho. Nós estamos olhando aqui o que vocês estão fazendo, a gente não tá dormindo. Aqui não é questão da pessoa de estar sendo castigada nem nada disso. Mas é a questão de correção de comportamento. É o que eu sinto muito aqui na energia dessa pessoa. Essa pessoa está passando por uma correção a nível de comportamento que essa pessoa tem na vida. Comportamento, pensamento, a forma dessa pessoa ser. Há uma correção acontecendo. Então não adianta essa pessoa correr da sala para a cozinha, querer manifestar alguma coisa agora, algum tipo de prosperidade na vida dela, que ela não vai conseguir, porque primeiro ela precisa se corrigir. A alma dela colocou ela dentro dessa energia para falar, se corrija. Quando você se corrigir, aí você vai conseguir resolver a sua vida. É muito isso que tá aqui, tá, meus amores? Deixa eu tirar aqui. Vou tirar logo as cartinhas egípcias. E aí depois eu tiro a energia em relação a vocês. Que carta é essa aqui que saltou? O patrimônio, ok. Complementação aqui da energia, vamos ver aqui. A especulação. A versatilidade essa pessoa precisa buscar novas formas. Ela vai ter que buscar novos caminhos para ela. Vai ter que... Olha, caiu mais duas. Ok. A solidão. A desorientação. Olha só, a desorientação. Essa pessoa está desorientada por quê? Porque estava acostumado a fazer as coisas de uma determinada maneira e agora não funciona mais. Seja lá o que for que isso signifique aqui na situação. Tá? Quando a gente fala essas coisas aqui na leitura, a espiritualidade não precisa ficar revelando detalhe por detalhe. Vocês têm que pegar o contexto e adaptar para a situação de vocês. E aqui você pega e adapta para a situação do seu ser de luz, baseado naquilo que você conhece da vida da pessoa.
Então, tem alguma coisa que essa pessoa não tá mais tendo os mesmos resultados como ela tinha antes, ela não tá entendendo o que tá acontecendo na vida dela, tem uma desorientação, mas também tem aqui já uma pessoa que tá recorrendo aqui já buscando espiritualidade para pedindo um socorro aqui, né? Porque tá precisando resolver algumas questões na própria vida e não tá mais conseguindo. E não tá conseguindo entender o que acontece, tá? É muito provável que esteja passando mais tempo sozinho nesse momento, justamente para refletir, para repensar sobre tudo isso. É a casinha. Hoje a gente está na leitura aqui dos seres de luz que estão na cadeirinha do pensamento. Que é aquela cadeirinha que a professora coloca, né? Os alunos. Vai para a cadeirinha do pensamento. Aqui é a alma da pessoa. Vai para a cadeirinha do pensamento. Vai rever aí algumas coisas, vai se corrigir. Porque a gente está indo por um caminho, só que a gente está indo pelos caminhos tortuosos, né? Então, precisa corrigir alguma coisa. Comportamento é uma das primeiras coisas que a pessoa precisa se atentar, né? Vamos ver aqui, então, qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você. A lua. A lua com o carro, olha, tá pensando em se movimentar, né? Será que vai sair do pensamento aqui? Vamos lá. Qual a energia da tendência futura entre vocês? Caiu aqui o dependurado, nossa. Por enquanto vai ficar no pensamento, tá, grupo 2? Hoje a energia tá, o tempo tá fechado aqui, olha, julgamento. Veio na primeira leitura o julgamento e veio aqui na segunda leitura a energia do julgamento. E o dependurado. Sabe o que isso significa? Carta da morte também veio das duas leituras. Tá? Vou até colocar o julgamento aqui também, que vai fazer parte. Sabe o que isso significa? Significa que é tempo das pessoas despertarem. É o chamado. E aqui não adianta. Não adianta nem choro nem vela. A gente tem que... enquanto as pessoas não reconhecerem que precisam se consertarem, se corrigirem, né? Se reverem essas situações da própria vida... Eu acredito que, pelo cenário que eu tenho visto espiritualmente, assim, pelo aquilo que a minha pequena visão espiritual tem alcançado, a tendência é que para algumas pessoas as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Por quê? Quanto mais resistentes as pessoas forem, mais difícil vai se tornar. E para vocês que estão se relacionando com essas pessoas que são pessoas resistentes ao despertar, resistentes a conectar com a espiritualidade, resistentes a mudar o comportamento, resistentes a se consertarem, até mesmo reconhecer que precisam mudar, vocês vão poder assistir, no futuro vocês vão poder dizer, olha, a Geina estava certa. Vocês vão começar a perceber que essas pessoas vão começar a ter mais e mais dificuldades, cada vez mais. Porque são os resistentes, né, gente? Se a pessoa resiste, o que a espiritualidade vai fazer? Uma pessoa que é resistente. Não, vamos abençoar a vida da pessoa, vamos encher ela de alegria, de prosperidade e abundância, sendo que elas precisam corrigir as pendências kármicas. Entendem? E isso vai refletir na relação de vocês. Então, hoje, o que eu percebo nas leituras? Eu percebo que essas coisas que estão entre vocês, que vocês ficam, enquanto vocês ficam às vezes, né, tentando entender o que está acontecendo e será que tem sentimento, será que não tem sentimento, será que a gente vai ficar junto, será que a gente não vai ficar junto, será que o que vai acontecer aqui, vocês ficam numa angústia, numa ansiedade, numa expectativa em relação a outra pessoa, sendo que existe todo um outro cenário acontecendo aqui nos bastidores. Vocês têm que entender isso, essa pessoa. Tudo que a gente quer é que a pessoa volte, que a gente fique juntos e sejamos felizes. É o que todos nós queremos, né? Mas se a pessoa não está pronta, como é que vai ser isso? Será que essa pessoa não estando pronta, não estando desperta espiritualmente, não se corrigindo, não se transformando, será que essa pessoa vai conseguir te fazer feliz se ela voltar para sua vida? Porque a gente tem que pensar nisso. Antes da gente entrar numa relação com alguém, a gente precisa saber, perceber isso. Será que essa pessoa tem condições de estar dentro de uma relação? E aqui também fazer a nossa própria autoanálise. E eu, como é que eu estou? Será que eu estou pronta para uma relação? Porque às vezes a gente só quer uma relação. Mas a gente não sabe se estaremos prontos, se estamos prontos para essa relação.
Fica a reflexão aqui para vocês. Essa pessoa pensa muito em vocês, tem até uma certa tristeza, uma certa melancolia aqui, né? Mas tem muita crença limitante. Essa pessoa tá, por isso precisa passar pela carta da morte aqui. Né? Tem muitos medos, muitas inseguranças, um problema que pode ser uma pessoa que tem uma autoestima baixa, pode ser uma pessoa que tem problemas com, né, uma pessoa insegura, pode ser inseguro, imaturo emocionalmente, pode ser uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem muitas crenças aqui a respeito de relacionamento. Tem algumas pessoas aqui que têm sérios problemas em lidar com questões emocionais, uma pessoa que não consegue lidar bem com sentimentos, com emoção, com intimidade, com compromisso, né? O que não falta é problemática na vida dessas pessoas, né? E aí as pessoas, mas se ser de luz, não tem um ser de luz que não seja problemático. Que ser humano que existe nesse mundo que não é problemático? Nós, né? Nós seres humanos. E é por isso que eu digo, isso está refletindo cada vez mais fortemente nas relações. Vocês percebem como está aí o cenário para quem quer, para quem está em relacionamento hoje em dia, para quem quer um relacionamento. Vocês percebem que está cada dia pior. Tá tenebroso hoje as energias, né? Tá vendo? Tô até as profecias meio... né? Eu sei que a gente vem aqui para tentar trazer uma esperança, mas tem dia que a gente também tem que falar para que você esteja do outro lado aí, não fique só alimentando ilusões, mas olhando para a realidade como ela é. Existe um contexto hoje que eu sempre falo para vocês, o contexto cultural. Vocês estão olhando para o contexto cultural da forma que as pessoas vivem hoje? E as consequências dessa cultura atual? E as coisas que ainda estão reverberando do passado, ou seja, dos acontecimentos aí da humanidade. Né? Ainda tem muita gente ainda com problemas emocionais profundos, carregando raiva, ódio, rancor, por conta de coisas que aconteceram aí na última vida, né? Ou porque carrega uma raiva, um ódio, um rancor da ancestralidade, né? Porque isso passa pelo nosso DNA, tá? Sentimentos de raiva, de revolta, isso passa pelo DNA. As rebeldias, as crenças negativas, por isso que precisa fazer curas, né? Vamos ver agora o pensamento, sentimentos. Pensamentos, sentimentos e intenções. Os trevos, meu Deus, os pensamentos, os trevos. Os caminhos. É uma pessoa que está buscando soluções para a própria vida nesse momento. Pensamento, sentimento está conturbado. Olha, uma pessoa que realmente não está muito focado no sentimento hoje não, tá? Os seres de luz hoje estão meio, não estão nada emotivos aqui. Tem muita energia focada em si mesmo, nas suas próprias questões, nos seus próprios problemas. Muitas energias aqui de pessoas muito pensativas, muito reflexivas, né? Muito voltadas aqui para questões financeiras, de prosperidade, preocupado com finanças, com conta para pagar, né? O pessoal tem que pagar os boletos. Tem muito aqui. Pensamentos, sentimentos. Carta do caixão. Carta do cão. Pensamentos, sentimentos e intenções em relação a vocês. Se vocês estão afastados, existe aqui, né, um sentimento de saudade. A carta do cão fala, saudade da companhia, né, de estar junto. Há um certo sofrimento aqui. Carta do chicote. Aqui a espiritualidade está pedindo para vocês para deixarem as energias fluírem, tá? Não tenho boas notícias para vocês. A pessoa vai me mandar mensagem amanhã, a gente vai se encontrar tão rápido. Aqui eu não sinto hoje, as coisas estão bastante lentas, demoradas. Pode ser as frequências do planeta hoje que está muito baixa, né? E as pessoas também estão nessa energia muito baixa. Tá? Então tem aqui uma lentidão nas energias, pessoas que estão pessimistas, pessoas que estão preocupadas com finanças, pessoas que estão em todo mundo no mesmo barco aqui, tá? Vamos ver aqui a tendência futura para vocês, pra gente sair um pouco desse cenário. Então, ouçam as orientações da espiritualidade, porque é muito importante a gente entender tudo isso. Olha, a carta da foice
Pode ser que o corte entre vocês continue aí nos próximos dias, porque tem uma limpeza acontecendo, né? A gente percebeu que o ser de luz está muito fechado aqui no seu próprio universo. A carta das nuvens. Confusão, pouca clareza entre vocês nesse momento. Ou seja, a compatibilidade energética aqui tá quase zero, tá? E a carta da lua fechou o tempo aqui, né? Não vou mais nem tirar. Fechou o tempo. Tá fechado o tempo entre vocês. Para uma linguagem popular aqui. Então, as energias... Tá fechado o tempo. Hoje, na energia de hoje. O tempo tá um pouco fechado aqui. Entre vocês. Então, precisa haver uma limpeza aqui. Uma transformação, tá? Aqui a espiritualidade pediu para vocês deixarem fluir. O riacho fala de você deixar fluir, seguir o fluxo da vida, tá? Tem muita gente em afastamento e tem muita gente assim com umas energias muito densas, então tá difícil aqui. Olha só. Deixa fluir, se conecta. Não foi à toa que eu coloquei uma energia xamânica aqui hoje para vocês. Se conectar com a natureza. Se você não puder ir no rio, numa cachoeira, no mar, toma banho no chuveiro, mentalizando aí uma limpeza energética na hora que você estiver no chuveiro. Com seu comentário, hypa o vídeo, se inscreva para que a gente possa se encontrar nas próximas leituras. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.